Hello, titia chegou, minha gente, e eu vou fazer aqui mais um texto do Vital, né? Mais um texto antigo do Vital. Este é do dia 7 de maio de 2020 e o título é Infeliz é aquele que tira proveito da dor alheia. A gente estava aqui em 2020, aquele ano, né, em que lançaram aquele bichinho e foi aquele fuá todo. E muita gente estava se aproveitando, né? Tirando proveito da dor alheia. Vamos lá. Amados, vocês que acompanham aqui os textos publicados desde 2014 já têm uma bagagem de informações suficientes para o entendimento de que o momento da hora final se aproxima rapidamente. Os bons observadores sentem e veem os sinais e os fatos que não deixam margem para nenhuma dúvida. Estamos no limiar de uma nova era e isso ninguém pode impedir, por mais poderoso que seja, pois é das leis divinas. Mãe Maria de Nazaré disse em uma mensagem, ainda em 2016, que a separação do joio e do trigo estava acontecendo. E agora, neste início de 2020, muitas mensagens dos amparadores angelicais nos informam que esta separação acabou. O que isto significa realmente? Bom, não é difícil de entender. O estado de consciência de cada um já está pronto para que cada ser humano tenha real noção do que está fazendo e como está agindo no momento atual. Apenas os dementes, os esquizofrênicos e anencéfalos podem alegar que não têm noção do que fazem. Uma vez que joio e trigo já estão separados, é hora do ceifador aparecer para a colheita. Escrevi sobre isso no mês de abril. Muitos ainda questionam quem será o ceifador ou ceifadores, pois serão tantos quanto forem necessários. O primeiro está colhendo agora e é representado pela pandemia atual. Não significa que ele represente a morte como muitos imaginam. Na verdade, ainda se morre neste mundo, ao menos por enquanto. Seja por uma causa ou por outra, cada espírito encarnado veio com um prazo de validade e quando chegar à idade estipulada por ele mesmo no seu projeto encarnatório, vai desencarnar, aproveitando as circunstâncias por ele mesmo escolhida, seja uma doença ou qualquer outra coisa. Ou qualquer outra causa, desculpe. O ceifador apenas faz a colheita, mas antes ele separa o grão da palha. Depois, coloca o trigo num saco e o joio em outro. Cada produto será levado para locais diferentes. O trigo para a nova terra. O joio será levado para planetas ainda inferiores, onde provas e expiações farão o trabalho de polimento daquelas consciências ainda incompletas. Num futuro bem distante, terão a oportunidade mais uma vez de fazer sua ascensão. O ceifador aparece sem aviso prévio. Quando ele chega, é um aviso de que muitos ainda não se decidiram se querem ficar na palha ou se soltar como grãos limpos. Então, usa processos dolorosos, pois é preciso bater na palha para o grão saltar. O joio não precisa se soltar, pois a palha é queimada, como disse o Mestre Jesus. Apenas o joio já desprendido da palha será levado para mundos ainda inferiores. Os que se escondem na palha são os infelizes, que serão dissolvidos no fogo, ou seja, na luz do sol central, cósmico, e tornarão a ser uma centelha divina em sua origem. É a segunda morte, como alguns espíritas entendem. Perdem seu corpo perispiritual e recomeçam com um atraso de bilhões de anos. Os que já têm a consciência definida como trigo não sofrerão nenhuma provação com a vinda desses ceifadores, pois o trabalho deles é apenas separar os grãos da palha. Muitos que são trigo agora se veem ainda envoltos em casquinhas de palha e se libertam definitivamente. Outros ainda dormentes nem percebem a presença do ceifador e precisarão de um ou mais ceifadores mais severos e duros para que possam acordar. Também acontece com o joio, pois mesmo não herdando a nova terra, há a oportunidade de se livrar do fogo do sol central. Aceitando as pequenas mudanças necessárias, podem ter o mérito de buscar a sua ascensão dentro de alguns milhares de anos nestes planetas que ainda burilam as consciências, como foi a Terra até aqui. Me perguntam quando e quem será o próximo ceifador. Eu não posso saber, pois se soubesse seria muito difícil segurar o segredo. Ninguém pode saber, apenas devemos saber que ele virá. Enquanto houver grãos na palha, eles virão e baterão cada vez mais forte a fim de que todos possam se soltar. Como se soltar da palha?
tomando consciência da verdade, tomando consciência de que estamos aqui para evoluir dentro da ética, da moral e do amor incondicional. Os bons princípios todos têm e sabem quais são. Ninguém pode alegar ignorância, pois não dependem de conhecimento científico. Basta apenas ser o melhor que se pode ser. Agora, enquanto o ceifador faz o seu trabalho, muitos já compreenderam e fazem as mudanças necessárias. Mas ainda vemos quanto é grande a parcela de encarnados que teimam em se beneficiar da situação não só para se melhorar, mas para serem ainda piores. Esses amargarão profundamente o amanhã. Por isso são dignos de compaixão. Haverá sim choro e ranger de dentes, como anunciado pelo Cristo Jesus. Aproveitar-se das situações de dor e sofrimento alheios em benefício próprio é a mais vil das atitudes infames de um ser humano. O seu peso na hora final será imenso. Obter vantagens financeiras e políticas nessas horas de dor, com certeza, será o fator preponderante que determinará a sentença e o destino desses espíritos que se comprazem com tais atitudes antiéticas e imorais. Esses, certamente, antes da hora fatídica, ainda terão que enfrentar o segundo ou o terceiro ceifador. A dor também será imensa, mas é a oportunidade que eles têm de amenizar um longo infortúnio no porvir. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem compaixão infinita por cada filho seu. Por isso, todas as oportunidades estão sendo oferecidas. Mas, infeliz será aquele que tirar proveito da dor alheia. Só nos resta pedir misericórdia divina, pois, pelo visto, ainda será necessária a vinda dos próximos ceifadores. Muitos não estão aprendendo a lição deste primeiro. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Olha, eu vou falar para vocês, né? Esse texto aqui, obviamente, escrito bem na época aí da fraudemia, e nós assistimos mas foi um festival, né? Muito se falava da questão dos hospitais receberem não sei quantos R$1.000 por cada óbito, médicos recebendo. Olha, foi assim foi um período de apocalíptico, porque trouxe grandes revelações. A gente pôde ver ali uma grande separação de joio e trigo, que é uma linguagem metafórica, sem dúvida nenhuma, onde você viu joio, viu trigo, viu palha, e você olhava assim, muitas vezes desacreditando daquilo que estava sendo apresentado. Parecia um filme, né? Se é que não era. E você falava assim, gente, o que é que está acontecendo com as pessoas? Com todos os tipos de situação. Pessoas tirando proveito da dor alheia, pessoas totalmente cegas para tudo o que estava acontecendo. Tem gente cego até hoje, nunca recuperou, né? Nunca se recuperou. E com o tempo a gente foi entendendo essa questão do ceifador, né? Da separação do joio e do trigo, porque essa separação ela é interna, é aqui dentro. E obviamente que chegará um momento, né, onde joio será retirado, a palha será queimada no sol central, né? Que são aquelas figuras que já não, eu acredito que até já foram retirados muitos, aquelas figuras que realmente não têm o que fazer. São consciências que serão deletadas, né? A segunda morte, como ele disse, dentro do entendimento espírita, e serão resetadas, voltarão aí a ser apenas uma centelha divina e vão recomeçar. Eu sempre falava, que desperdício você passar bilhões de anos se melhorando e chegar nesse momento, você, né, pelo menos tentando se melhorar, e nesse momento você definitivamente, né, carimbar seu passaporte para o Sol Central. E joio será levado aí para outros planetas, outros orbes de terceira dimensão, e o trigo segue aí para a quinta dimensão. Aqui o Vital foi falando, né, muito sobre essa questão dos ceifadores, né? Eles não representam a morte, eles vêm colher, né, essas meu pai do céu, tá travando tudo. Ele vem fazer a colheita. No caso, né, desses seres que não ficarão aqui na Terra. Outros ceifadores, eu acredito que já estiveram aí, talvez tenhamos outros, no sentido da gente entender as situações que vêm justamente para que as pessoas possam
acordar e fazerem as suas escolhas. É óbvio que o coronga foi jogado aí, né, para exterminar a humanidade, mas isso acabou sendo um elemento que trouxe um grande despertar. Eu sempre falei, foi um tiro no pé. Fique em casa. Jogaram todo mundo dentro de casa, ou boa parte da população, e as pessoas foram atrás saber o que estava acontecendo de verdade. Abriu as portas para que muita gente, aí eu me coloco nessa turma, finalmente alcançasse respostas que foram procuradas toda uma vida. Porque as informações começaram a chegar. Tudo aquilo que eles têm, a luz trabalha para as trevas. Oi, deleta. As trevas trabalham para a luz. Corrigindo, as trevas trabalham para a luz. Tudo o que eles fazem, primeiro que fazem com autorização, porque isso aqui não está largado no mundo. Existe um propósito, existe uma função. E se é permitido, é porque existe algo ali que precisa ser trabalhado. A nível coletivo, a nível individual. Isso tudo foi permitido, para mim, com um objetivo muito claro, que as pessoas despertassem. E assim outras coisas poderão ser permitidas. Para que mais pessoas despertem. A gente vê aí uma série de coisas acontecendo e que às vezes você fala, poxa vida, né? Será que já é, será né, que a gente vai viver aí outra onda? Eu acredito que aquela onda de despertar talvez tenha sido das maiores, e as que vêm na sequência são um pouco menores. Como um terremoto, né? Tem aquele epicentro, dali a pouco eles começam com outros tremores. É assim que eu entendo de 2020 para cá. Pode ser que daqui a pouco aconteça alguma outra coisa, né, que traga um novo pico, onde um volume, né, uma outra onda de despertar se dê. Porque tudo o que eles fizerem, eu digo eles da não-luz, certamente vai alcançar um objetivo benéfico para a luz. Que nada é desperdiçado. Absolutamente nada é desperdiçado. Então, assim, não há como saber, né, se vem um próximo ceifador e o que é. Eu acredito que, mais uma vez, o trabalho é interno. Essa separação do que é joio dentro da gente, do que é trigo dentro da gente, do que é palha dentro da gente, precisa ser realizado. Para que a gente esteja cada vez mais em alinhamento com a própria ascensão de Gaia, que se movimenta nesse momento. Soltar da palha é tomar consciência da verdade, tomar consciência de que estamos aqui para evoluir dentro da ética, da moral e do amor incondicional. Os bons princípios todos têm e sabem quem são, e ninguém pode alegar ignorância. Agir no caminho do bem, da retidão, da honestidade, né, dos valores, dos princípios. Agir nos pilares da ascensão. Amor, compaixão, respeito. Se lá atrás, em algum momento da nossa história, né, em alguma vida, nós não agimos com caráter, com retidão, hoje a gente sabe que isso é primordial. E a gente não repete esses erros. Sinal de que nós aprendemos. Sinal de que nós estamos num caminho de ascensão espiritual. Caso contrário, a gente continuaria cometendo aqueles erros, né? Ou aquelas atrocidades. Ainda vemos o quanto é grande a parcela de encarnados que teimam em se beneficiar da situação, não para se melhorar, mas para serem ainda piores, né? Aqueles que querem a todo custo levar vantagem, né? Aqueles que tiram proveito da dor alheia. Misericórdia, como disse o Vital, né? Cabe nossa compaixão. E o exemplo para que a gente não seja como eles, para que a gente não cometa esses mesmos erros. Tudo colabora no sentido da gente seguir ou não exemplos. Existem pessoas que cruzam os nossos caminhos para que a gente jamais seja como elas. E isso também é muito importante. Obter vantagens financeiras e políticas nestas horas de dor, com certeza será fator preponderante que determinará a sentença e o destino desses espíritos que se comprazem com tais atitudes antiéticas e imorais. Aproveitar-se de situações de dor e sofrimento alheios em benefício próprio é a mais vil das atitudes infames de um ser humano, e o seu peso na hora final será imenso.
Porque nos momentos de dor, né, de sofrimento, o que a gente pode fazer é justamente o quê? Auxiliar da forma que a gente puder. Seja fisicamente, materialmente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, vibrando pela pessoa, jamais, sob hipótese alguma, querer tirar vantagem sobre isso. Só nos resta pedir misericórdia divina, pois, pelo visto, ainda será necessária a vinda de próximos ceifadores. Muitos não estão aprendendo a lição deste primeiro, sem dúvida. Muita gente não aprendeu nada com o que aconteceu em 2020, 2021, tal. Outras coisas foram acontecendo, estão acontecendo, muita gente tem aprendido, alguns continuam não aprendendo, mas a cada um é dado o tempo e são dadas todas as oportunidades para que eles possam dar seguimento ao seu processo evolutivo, seja nesta Terra, seja em outro planeta, né, nesta Terra 3D, seja em outro planeta de terceira dimensão, e mesmo aqueles que serão, né, terão as suas consciências dissolvidas, isso também é uma oportunidade, porque eles não são exterminados, eles passam por um reset, onde eles são, entre aspas, zerados, e ali recomeça tudo como se não tivesse, como se eles jamais tivessem existido. Seria muito mais fácil deletar. Não. Para vocês verem o quanto, né, o divino, a fonte, Deus, a suprema inteligência, age sempre pelo amor, pela compaixão, age sempre alinhado em frequências, né, elevadas. Então, mesmo esses que já não têm, entre aspas, mais jeito, são zerados e recomeçam como centelha divina do zero, tendo que experienciar novamente tudo aquilo que é necessário dentro de uma jornada evolutiva. Então, se a gente não quer, né, cair nesse retrocesso, que a gente se mantenha firme, que a gente se mantenha conectado com a cristicidade, com o nosso divino, que a gente se mantenha vigilante, num trabalho constante, permanente, pela nossa melhoria e, consequentemente, pela melhoria do todo. Tá bom, minha gente? Então eu encerro aqui este vídeo, né? Este texto do Vital. Infeliz é aquele que tira proveito da dor alheia, publicado na página dele no Facebook no dia 7 de maio de 2020. Um abraço para você, Vital querido, para vocês, crianças, um grande beijo e a gente se vê aí num próximo conteúdo. Até lá!